Muito bem, e agora, dando continuidade, eu vou convidar a senhora Doiane Lemos. A senhora Doiane, ela é graduada em enfermagem com especialização em terapia intensiva e saúde coletiva, gestão de serviços de saúde, também mestrado em saúde coletiva, e ela tem atuado, né, nos governos do estado da Bahia e de Salvador já há muitos anos, né, e atualmente ela é coordenadora e docente da pós-graduação multiprofissional em imunização desculpem, imunização da Faculdade Santa Casa de Salvador e atua e coordena, né, o Programa Nacional de Imunizações no município de Salvador já há 12 anos. E a pergunta que nós levamos, né, a senhora Doiane, foi a seguinte: quais estratégias inovadoras a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador tem utilizado para vacinar aqueles que não buscam as UBSs para vacinação? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Doiane. Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Ouvimos sim, muito bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando nesse espaço de colegas tão renomados, né? É sempre bom também a gente poder colocar nossas experiências do dia a dia em relação ao contexto da vacinação. Quando a gente fala da estratégia de vacinação contra a influenza, realmente, ao longo desses anos, a gente verifica o quanto a cobertura vacinal vem caindo ao longo do processo. Já tivemos anos áureos, onde essa cobertura era alcançada, era ultrapassada em relação a alguns grupos prioritários, mas realmente, nos últimos anos, a gente vem acompanhando a dificuldade dessa operacionalização da vacinação a nível municipal. E falando no contexto de Salvador, Salvador é a capital do estado da Bahia, está no ranking das capitais em relação à população no 5º lugar. Nós temos aqui na capital 693 metros cúbicos, temos continente e temos também as ilhas. Por que eu chamo a atenção disso? Por conta dessa operação de vacinação também tem que acontecer no território das ilhas, que é também um território quilombola. Então, nós temos unidades de saúde básicas, unidades de saúde da família, monitoramos a vacinação também que acontece no serviço privado de vacinação, porque nós seguimos a questão da RDC 197, e também temos 5 unidades sentinela de síndrome gripal, da qual contribuímos com o monitoramento da circulação viral. Em relação às estratégias, a gente precisa realmente pensar no território. Pensar no imunizante disponível, não só a vacina da influenza, mas também acaba sendo uma oportunidade de atualizar a situação vacinal desses grupos. Seja em relação à vacinação de rotina, como foi bem pontuado aqui por alguns palestrantes que me antecederam, mas também é um momento de oportunidade de pensar nos imunizantes CRI para os pacientes com doenças crônicas. Então, a gente pensa que são 19 grupos prioritários elegíveis, e nós precisamos pensar também de forma múltipla quando a gente vai fazer a operacionalização e todo o planejamento. Então, esse microplanejamento, como a gente vem trabalhando nos últimos anos, ele precisa ser criterioso dentro do território aonde a vacinação vai acontecer. Porque eu tenho que pensar em todos os equipamentos disponíveis que eu tenho, que não são as unidades de saúde. Porque eu posso ter uma localidade determinada, que Salvador é dividido em 12 distritos sanitários, onde eu tenho uma concentração de hospitais, já em outro lugar eu tenho uma concentração de instituições de longa permanência, eu tenho os presídios, eu tenho centros de referência de atendimento de pacientes com doenças crônicas. Então, eu preciso pensar também em relação a essa disponibilidade. E quando for nesses locais fazer vacinação, também ter essa visão ampla. Porque a gente vai fazer uma vacinação no hospital, eu tenho dentro dessa instituição trabalhador da saúde, tenho gestante, tenho criança, tenho idoso, tenho portador de doença crônica, potencial também portador de PCD, puérperas, indivíduos institucionalizados. Então, a equipe precisa ter esse olhar essa visão ampla do potencial que eu tenho ao fazer a vacinação em um determinado local. Então, a gente também está sendo, os municípios estão sendo estimulados a fazer vacinação nas instituições de ensino, e a gente também tem sinalizado que existem grupos que estão nessas instituições de ensino, professores, crianças, né, menores
de 6 anos, mas lá dentro também, desses locais, a gente pode estar tendo contato com outros grupos, a exemplo de gestantes, de portadores de doenças crônicas. Então, a gente saber a questão da oportunidade de vacinação. A vacinação em domicílio é essencial na estratégia de vacinação contra a influenza para favorecer aos idosos, aos portadores de doenças crônicas, aqueles que têm alguma doença limitante, incapacitante, que não tem como comparecer às unidades de saúde, ou seja, a gente está fazendo equidade de vacinação, uma vez que a gente está fazendo vacinação em domicílio, vacinação em loco, tanto de indivíduos institucionalizados quanto nos presídios. As ações extramuro, elas também são muito importantes. Então, eu tenho grupos que estão em quartéis, eu tenho grupos que estão em garagens de ônibus, em centros de abastecimento, e a gente sempre pensando nessa ideia de que ali podem ter pessoas potenciais para a gente estar favorecendo em relação aos demais grupos que a gente tem que favorecer durante a vacinação da influenza. A vacinação itinerante também é uma forma de fazer chegar a vacina, tanto em feiras, em condomínios de prédios, em associações. Então, a gente vê condomínios grandes de prédios e a gente vai fazer essa vacinação itinerante, que também é muito importante nos locais de maior circulação, que também é estratégico, estações de metrô, supermercados, centros comerciais. No último sábado, aqui a capital antecipou o dia D de vacinação e foi possível vacinar 13 mil pessoas aqui no município. E acaba sendo efetivo também essa alternativa em relação aos dias de estratégia. Eu lembro que em 2020 foi altamente desafiador lidar com a campanha da influenza, porque nós estávamos com a Covid acontecendo, mas, ao mesmo tempo, precisávamos fazer a vacinação de influenza para não ter concomitante o vírus respiratório circulando, e também, ao mesmo tempo, tínhamos a responsabilidade de evitar aglomerações. Então, o drive-thru acabou sendo um recurso muito utilizado em todo o país, e até hoje também é muito utilizado nas demais estratégias de vacinação, que acaba sendo mais uma oportunidade de acesso para a população. Uma questão que nos oportunizou conhecimento, então falar em educação permanente é muito importante para os profissionais de saúde, foi que em 2024 nós participamos do projeto HubCri, do IPADES, e que foi possível capacitar profissionais da rede, de UBS, de maternidades, de USF, e com isso permitiu que a gente visualizasse o aumento significativo de solicitações e vacinação dos pacientes CRI. E esse ano de 2025, a gente vê o impacto desse investimento em educação permanente durante a campanha de influenza, que a gente acaba manejando também essas populações. Então, eu trago alguns desafios que a gente tem que enfrentar a nível de município, que é realizar as ações propostas concomitante com a vacinação de rotina. A gente não pode deixar de considerar que vacinação é um processo que ele envolve triagem, acolhimento, administração, registro e orientações. Então, muitas vezes, conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo compromete o RH nas unidades de saúde. Nós estamos sendo estimulados também a pensar em estratégias concomitantes. Então, eu tenho vacinação de influenza, tem estratégia de vacinação nas escolas, tem estratégia de resgate de não vacinados, que são populações distintas em determinadas questões e que a gente tem que pensar também com o operacional que nós temos. O horário de funcionamento dos pontos de vacinação, a gente também não pode deixar de considerar que nós temos certas limitações em relação à carga horária dos profissionais, para a gente conseguir estender esse ponto de vacinação até mais tarde, ou abrir mais cedo, ou frequentemente abrir aos sábados. Eu preciso pensar em equidade, em vacinação e acesso. Mas, para isso, também a gente precisa ampliar a PS, reduzir vazios assistenciais, né? Ótimo. E outra questão que eu finalizando aqui, que a gente não pode deixar de considerar, é a questão da violência urbana. A violência urbana tem nos impactado, tem nos limitado bastante na questão do atendimento das unidades e nas atividades agendadas, que, infelizmente, elas precisam ser canceladas, reagendadas, ou muitas vezes não é possível fazer nesses territórios que têm vazios assistenciais, mas que também a gente não consegue levar à equidade. Obrigada.
Muito obrigado, Doiane. Acho que as suas explicações aqui das diferentes estratégias foram muito ricas, né? Eu espero que muitos gestores estejam nos assistindo e que tenha inspirado aí a ação, agora o planejamento desses gestores, né? A gente sabe que não é simples, né? Fazer um tipo de planejamento para atingir a cobertura vacinal esperada, e são diferentes estratégias concomitantes, como você mesma disse, né, para que a gente consiga aí avançar. E acho que um ponto que eu trouxe de início e que você enfatizou agora é não perder a oportunidade, né? Então, quando identifica o indivíduo que tem o potencial de receber, né, eventualmente ele vai em busca da vacina de influenza, mas é um indivíduo que precisa receber também a de Covid, e aproveito, inclusive, para mencionar isso, muitas pessoas não sabem que pessoas com condições crônicas de saúde precisam receber anualmente o reforço de Covid, né, não só o reforço de influenza, né? Então se aproveita já para fazer esse reforço também. E as pessoas com mais de 60 anos, se eu não me engano, recebem dois reforços anuais, né? A cada 6 meses de Covid, muitas vezes a população não tem essa informação, né? Que é tão importante para que a gente continue aí saudável em relação também à Covid, além da influenza, que é absolutamente vital. Também o que você falou sobre CRI, certamente a gente vai voltar a falar, mesmo porque quem vai falar agora em seguida, né, quem nós vamos convidar é um especialista no Hub CRI que você citou, né?